Antes de resolvermos as questões do Sebrasp, de análise sintática, eu quero colocar só um... Houve uma pergunta no chat que foi tudo de bom. Por quê? A pergunta foi: Adriana, existem verbos de ligação que, dependendo do contexto, podem ser intransitivos? Sim, claro. Isso, inclusive, é muito cobrado pela FCC. Não é que só haja esses dois verbos, mas isso acontece muito com esses dois verbos que estão aí, os verbos estar e ficar. Esses verbos, eles podem ser de ligação ou intransitivos. Quando é que eles vão ser de ligação? Se indicarem, se o verbo indicar estado, será de ligação. Ou seja, o predicativo do sujeito é obrigatório. Para que o verbo seja de ligação, o predicativo do sujeito é obrigatório. Quando é que ele vai ser intransitivo? Se não houver predicativo do sujeito. Se não houver predicativo do sujeito, esses verbos serão intransitivos. Por quê? Porque eles só são de ligação quando há predicativo. Então, se não houver predicativo, eles são intransitivos. Ó, olhe para cá. Se eu digo assim, João está agitado. Ligação ou ação? João está em casa. Ligação ou ação? João ficou feliz. Ligação ou ação? João ficou no curso. Então vem, ó, agora você já sabe fazer isso. Ó, olho para o verbo, pergunto se ele é de ligação. Vou para o agitado. Agitado é modo ou é estado? É o João. É um adjetivo na função de predicativo do sujeito, porque é o estado. E esse verbo? Esse verbo é de ligação, indica estado. Agora, esse aqui é de ligação? Não. Por quê? Porque em casa não é estado. O verbo só é de ligação se indicar estado, ou seja, tem que ter predicativo. Há um predicativo aí? Não. Então, se ele não é de ligação, ele é o quê? Intransitivo. Dri, por que intransitivo? Porque em casa tem cheiro. Adjunto, adverbial, de lugar. Tá, mesma coisa, ó. João ficou feliz. É ação ou estado? Estado. Por quê? Porque tem predicativo. Feliz é o predicativo do sujeito. Entendi, Dri. O verbo só é de ligação se houver predicativo? Sim. Tá, entendi. Agora, João ficou no curso. Intransitivo. Por quê? Porque não é de ligação, Dri. Ele estava lá na lista dos verbos de ligação. Ser, estar, ficar, parecer. O ficar não estava na lista de verbos de ligação que a gente aprendeu na escola? Sim, mas ele é de ligação? Não. Por quê? Porque ele não indica estado. Porque não há predicativo. Tá? Então, ele é o quê? Ó, no curso, dá a ideia de quê? De quê? Lugar. Então, se dá a ideia de lugar, manda a seta para o verbo, mas ela tem cheiro, a preposição é adjunto adverbial. Você já pegou o jeito. Tá bom? Dri, o que vai acontecer comigo? Agora você vai até a questão. Adriana, quem fica, fica em algum lugar. Onde? No curso. Coisa mais linda. Posso ir? Hora da água. Tá. Acabou a água aqui. Então vamos, agora é Sebrasp, tá? Então vem. Sebrasp é lazer. Vem. Perto de tudo que você passou. Questão 10. Mas não pode errar, hein?
temos o jeitinho virando corrupção. Os termos jeitinho e corrupção funcionam como complementos diretos. O que é complementos diretos? Objeto direto, lembra? É o jeito que o Sebrasp tem de falar as coisas. Está dizendo que é complemento direto, ou seja, objeto direto. Da forma verbal, temos. E agora, Adri? Viva o verbo. No desespero, como é que você faz? No desespero, primeiro você vai ao verbo e pergunta pelo... Organize a frase, calma. Ó, pergunte pelo sujeito. Nós. Nós é o sujeito. Tá. Depois de perguntar pelo sujeito, eu pergunto pelos complementos. O jeitinho. Virando. Eita, Adria, tem outro verbo aqui, tem mesmo. Corrupção. Consegue ver? Ó, peraí. Vem pra cá. Primeiro eu vou resolver o jeitinho, tá bom? Primeiro eu vou resolver o jeitinho. Depois eu resolvo corrupção. Olhe pra cá. O jeitinho é o objeto direto do verbo. Quem tem, tem alguma coisa. Tudo bem? Então, o jeitinho tá certo. E corrupção? Agora eu vou mostrar você na prova. Mesmo sem saber tudo. Não precisa saber tudo para passar em concurso. Tem que saber se virar. Ó, Dri, eu coloquei a assertiva como errada pelo seguinte. Porque o jeitinho manda a seta pro temos. Mas corrupção não manda a seta pro temos. Não é temos corrupção. Entendeu? Então, só de ver que a seta de corrupção não vai para temos, mesmo sem analisar a corrupção, eu já vi que o item está errado. É isso. Porque o Sebrasp é banca de setas. Se você souber conversar com a frase, você pode não saber muito análise sintática, mas você acerta. Isso é muito Sebrasp. Não precisa saber muito, precisa só saber colocar as setas. A seta não vai para temos. Por que não vai para temos? Porque ele não está falando temos corrupção. Ele está falando virando corrupção. Entendeu? Então, o item está errado. Tá bom. Então, ó, agora eu vou fazer a análise de fato. Ó. Corrupção. Então, ó. Eita do céu. Infelizmente, eu tenho que fazer a análise, ó, direito. É que eu não queria entrar em oração reduzida. Cara, corrupção é predicativo. Porque nem manda seta pro virando. Entendeu? Corrupção manda seta pra jeitinho. Entendeu? Só porque eu não posso... Eu fico até com medo de falar as coisas pra você do Sebrasp. Você não precisa saber tanto. A banca não pergunta a fundo. Ela é de setas. Mas eu não posso dizer que corrupção seja objeto direto do virando, porque o verbo virar indica estado. É mudança de estado. Virar é verbo de ligação. Entendeu? Tá bom? Então agora posso também falar outra coisa. Desculpa. Se você quiser, não precisa anotar. Aqui entre nós, se a gente for fazer uma análise mesmo dessa frase, nem o jeitinho é objeto direto. Vou fazer análise de fato. A banca aqui, ó, a assertiva está errada. Beleza. Se a banca perguntasse por quê, eu ainda vou dizer mais. O único que se refere a jeitinho, a temos, é jeitinho. Só. É o único que se refere a jeitinho. Mas jeitinho nem é predicado, nem é objeto direto. Por quê? O objeto direto é oracional. Você não precisa saber isso tudo. Ó, agora colocou aí a seta, fez tudo que tinha que fazer, agora eu vou mostrar a análise de fato. Ó, como seria?
que você não precisa fazer na prova, você não precisa saber isso tudo. Quem tem alguma coisa. Objeto direto. Objeto direto oracional. Então, na real, o jeitinho nem objeto direto é. Ele faz parte do objeto direto. O objeto direto é o jeitinho virando corrupção. É oracional, é uma oração reduzida, virando. Aí, dentro dessa oração, o jeitinho é sujeito e corrupção é predicativo do sujeito, porque indica mudança de estado. O virando é verbo de ligação. Então, na real, nem jeitinho é. É porque a banca não... Talvez ela não tenha... Quem elaborou essa questão nem tenha pensado sobre isso. Mas eu não posso fazer coisa errada. Então, assim, aqui entre nós, nenhum deles é. Jeitinho manda a seta para temos, mas é sujeito do objeto direto oracional. E corrupção é predicativo do sujeito. Repito, você não precisava saber isso tudo. Mas eu também não posso fazer uma análise torta. Tá bom? Mas só isso, temos isso. Mas só de você ver que... Só você ver a seta, que corrupção não mandava seta para temos, só jeitinho, você acertaria a questão. Por isso que eu digo, é banca de setas. 11. Isso aí foi Polícia Civil de Alagoas, aí a banca. Ó, ele nada faz sem motivo. O termo sem motivo exerce a função de complemento da forma verbal faz. Por favor, eu vou fechar os olhos e vou olhar para o chat. Não erre essa questão. Se você não errar, eu ganho o dia. Se você errar, eu ganho também. Mas eu queria que você não errasse. Que coisa linda. Vai, tô olhando, tô olhando. Poxa, Adri, eu não quero me responsabilizar pelo seu dia. Resposta é ela. Que demais vocês. Pronto. Resolveu a vida. Vocês aprenderam. Acertar essa questão significa dizer, eu aprendi. Eu aprendi. Sem motivo, tem cheiro. Ai, que lindos. Quem olhar assim vai falar, que brega. Mas não é lindo demais? Não é lindo demais vocês acertarem isso? E ainda por cima falarem, tem cheiro. Cara, isso é demais. Cheiro. Dri, eu não sei do que é, mas eu sei que é. Então, errado. Se tem cheiro, é adjunto adverbial. Entendeu? Ele é sujeito, nada é objeto direto, quem faz, faz alguma coisa. Entendeu? Que demais. E sem motivo é cheiro. Cheiro de quê? Refere-se ao verbo, mas é um adjunto adverbial, mas é cheiro de quê? Você tá traumatizado, né? Mas é modo. Ele faz como? Sem motivo. Porque você pode fazer com motivo ou sem motivo. Ele não ele faz nada sem motivo. O que é faz nada sem motivo? Ele faz nada sem motivo. Desse jeito, sem motivo, ele faz nada. Tem que ter motivo. Com motivo. Então aí é modo mesmo. Essa preposição aí tem ideia de ausência. Ausência de motivo. 12. Mas só de você sentir o cheiro, eu já ganho o dia. O trecho, um patamar mínimo de igualdade entre os membros da sociedade. Isso, nada é objeto direto. Deixa eu voltar para a tela para quem não pegou. Ó, nada é objeto direto e ele é o sujeito. Quem faz aqui faz alguma coisa. Adjunto adverbial. Tá bom? Dri, que engraçado, né? O complemento veio anteposto ao verbo. Veio. Ele colocou o objeto direto antes do verbo, né? Dri, isso é possível? É o que você vai ver mais, colocar. Você vai. Agora não, eu não estou fazendo isso. Mas daqui em diante você vai colocar sempre a frase na ordem direta. Ele faz nada. Na ordem direta ficaria, ele faz nada sem motivo. Ótima pergunta. 12. Vem, tá chegando ao final. Ó, estamos chegando ao final. Lembre que a última eu vou fazer em silêncio.
O trecho, um patamar mínimo de igualdade entre os membros da sociedade, exerce a função de complemento do verbo existir. Locução verbal. Na locução verbal, quem manda é o último verbo, que é o principal. O verbo existir, lembra o nosso resumo lá? O que é que deveria existir? Um patamar mínimo de igualdade. Olha aqui que legal, deixa eu só mostrar uma coisa aqui para você. Isso aqui é uma locução verbal. Ó, um patamar mínimo de igualdade entre os membros da sociedade, tudo isso é o quê? Sujeito. Item errado. Qual é o núcleo? Patamar. A banca diz que é complemento, item errado. Por quê? Você acabou de ver, o existir. Ele tem sujeito e é intransitivo. Diferente do haver, com sentido de existir, que não tem sujeito e é transitivo direto. Eita do céu, deixa eu ver se consigo fazer. Eita. Não vou fazer assim em silêncio não, tá bom? Porque é difícil. No trecho, um registro de mutações ligadas blá blá blá. Isso aqui é difícil para vocês ainda. O verbo chamar, vamos ver se vocês conseguiriam se virar bem. O verbo chamar, que está empregado com o mesmo sentido de classificar, denominar, tem dois complementos. Um, direto, que está elíptico. Vocês já sabem fazer isso. Elíptico eu já ensinei, é oculto. E outro, indireto, que é o termo de a ordem das propriedades. E aí? Dri, de igualdade é complemento nominal? Não, é adjunta de nominal. Porque se refere a patamar. Não se refere a mínimo. E aí? Difícil essa, né? Adriana, o negócio é o seguinte, eu vou chutar. Olha aqui, olha pra mim. Sabe por que essa é difícil? Porque ela tá falando de uma coisa que a gente ainda não viu. Só por isso. Senão você acertaria. Ela traz um outro conceito. Além de predicação verbal, ela fala do predicativo do objeto, que você não aprendeu. Mas você vai aprender agora. Olha aqui. Chamei a Adriana de Dri. Olhe para essa frase. O verbo chamar, quando ele tem o sentido de classificar, denominar, apelidar, que é o caso aqui. Coloque aqui, ó. Colchete. Faça comigo. É a última coisa que a gente está fazendo hoje. Está acabando a aula. Tá. Ó. Por que ele é difícil? Ele é difícil porque dá vontade de dizer objeto direto e objeto indireto. Só que não. Quem chama, chama, nesse caso, alguém. A Adriana. O verbo é VTD. Sim. Só que de Dri não é OI, apesar de vir com preposição. Vem com preposição, mas não é OI. Por que não é OI? Porque se refere a Adriana. Não é chamei de Dri. Isso você já tem condições de entender, que eu tô falando aqui agora. Ó. A seta não vai para chamei. Ele não é objeto de chamei, porque quem chama, chama alguém de alguma coisa, não. Quem chama, chama alguém. O de Dri está qualificando a Adriana. A seta vai para a Adriana. De Dri, não é chamei de Dri, é Adriana que é Dri. Se a seta vai para a Adriana, esse aqui é o predicativo, vou escrever, do objeto. Hoje, no início da aula, alguém me perguntou, Dri, o predicativo pode vir com preposição? Pode. Predicativo do objeto, direto. Entendeu? A mãe aqui é a banca dizer que o outro era indireto. Entendeu? Tá? Só em você ver isso, essa preposição de, quando você fala assim, ó,
Quer ver? Eu chamei João de bobo. Mesma coisa, cai muito no Sebrasp. Fala assim, ó, chamei João de bobo. Qual é? Mesma coisa. De bobo é predicativo do objeto. O verbo é transitivo direto, entendeu? Dri, mas por quê? Porque é PO. Porque está qualificando o objeto, entendeu? Mas esse verbo é muito recorrente, vale a pena anotar e memorizar. Então não existe esse negócio de quem chama alguém de alguma coisa, tá? Não é chama alguém de alguma coisa. Esse de alguma coisa é predicativo do objeto. De alguma coisa é predicativo do objeto. Por isso o item está errado. Há um outro erro também, mas eu não quero que você se desespere, tá? Promete para mim? Ó, então, beleza. Achei o erro. Isso aqui é predicativo do objeto. E tá vendo essa parte que fala direto, que está elíptico? Tá dizendo que o complemento direto está elíptico. Não está. O complemento do chamar direto, o objeto direto, está aqui. Qual é o objeto direto? É esse aqui. Esse é o objeto direto, é um pronome relativo na função de objeto direto. Mas ele não é sujeito? Não, sujeito é eu chamo, sujeito oculto. O que está elíptico é o sujeito. É o sujeito que está elíptico. Dri, eu nunca conseguiria. Claro que conseguiria, sabe por quê? Converse com a frase. Quem é que chama? Eu. Eu chamo. Chamo o quê? Isso. Esse que está retomando o O desse ao. Esse que é igual a isso. É como se na ordem direta fica assim, ó. Eu chamo isso, porque esse que é igual a isso, de a ordem das propriedades. Então, o isso é o objeto direto, que está representado pelo pronome relativo que, e de a ordem das propriedades é o predicativo do objeto. O sujeito é que estava elíptico. Mas você entende que se a gente começa a colocar as setas nos lugares certos, a gente já acerta a questão. Era só ver que de a ordem das propriedades não mandava a seta para o verbo. Mandava a seta para o objeto direto, que é o que? É o predicativo do objeto. Entendeu? Mas você não precisa saber isso tudo. Você tem que saber se virar. Tá? Vou me despedir dos alunos do ao vivo para você que assistiu a aula gravada. Espero que você tenha aquela sensação agora de que entrei num mundo do qual eu não saio mais. Não sai. Difícil entrar. Entendeu? Difícil entrar. Tem gente que fala assim, cara, meu Deus do céu, não quero, né? Horrível. Mas depois que você entra, continua louco. O mundo da análise sintática é louco. Agora, eu tô aqui para ensinar você a fazer prova, não para ser o viajandão. Não quero viajandão, não. Não é para ficar viciado em análise sintática, tipo, tá conversando, começa a fazer análise de tudo. Não, tá? Eu quero você são, aprendendo a fazer prova. Então, quando você também virar uma pessoa louca, eu vou estar aqui para te resgatar.